Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 5 de agosto de 2019. Então, vamos aqui dar continuidade à pregação a mensagem aqui do finado Roberto Macalister, tá certo? Sobre orgulho. Vamos lá? Então, vamos lá. Eita ferro. Peraí. Acho que assim tá bom, né, amados? Tá dando pra ver, né? Acho que tá legal. Peraí. Deixa eu só ver que o negócio aqui. Tá bom. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui, tá, amados? Então vamos continuar aqui o que ele vai falar sobre orgulho, né? Eu acho que, na grande maioria, as honras que recebi me prejudicaram. Porque eu cheguei a pensar conforme esse manuscrito, badalando o bispo, badalando o pastor, badalando o doutor, badalando o homem internacional. E eu aceitei, com uma cabeça mais ou menos curvada, uma modéstia fingida, mas no fundo do coração, eu achei que realmente eles estavam fazendo justiça finalmente. Como o homem pode chegar a este ponto? Pelo seu sucesso. Porque o orgulhoso, às vezes, tem uma certa razão, porque ele está fazendo mais do que o outro. Mas os danos interiores são tremendos, são terríveis. Ele está se destruindo, mas acumulando no passar do tempo os símbolos do seu sucesso. Até que finalmente os símbolos se tornam a razão da sua vida. Muita gente quer, eu não estou falando sobre coisas tão banais como um carro do ano, um grande apartamento e estas outras coisas materiais, mas as honras e o respeito e aquela palavra de submissão que o orgulhoso precisa, porque ele se alimenta da humildade dos outros. Ele vive do sim, Senhor. O Senhor tem toda a razão, o Senhor vai alcançar, o Senhor vai ser aquele homem de fé e de poder, aquela pessoa respeitada e honrada. Em entrevista recentemente, o grande Elmer Bernstein, o regente, aliás, da Orquestra Sinfônica de Nova York, foi perguntado qual é o instrumento mais importante da orquestra. Então ele disse o segundo violino. Por quê? Porque qualquer orquestra sinfônica tem um primeiro violino de primeira, mas ninguém quer ser o segundo violino. Mas sem o segundo não existe harmonia. A segunda flauta, a segunda posição em cada orquestra, em cada parte da orquestra, é a posição mais importante, porque todo mundo quer ser o primeiro, ninguém quer ser o segundo. O nosso mundo é desenhado para honrar a pessoa que lidera, a pessoa que tem poder, que tem influência. E quanto mais poder adquire, mais orgulhosa se torna esta pessoa. Isso é verdade, meus queridos, mas ele está falando do orgulho, realmente é uma doença mesmo. A pessoa que é orgulhosa, ela não reconhece que ela é errada, né? Mas até agora ele não está falando nada aqui do espírito. Ele está falando da pessoa, do ser orgulhoso, né? Que no mundo físico também as pessoas são orgulhosas, mas
assim, no campo espiritual não está falando nada, porque do que ele falou, que ele disse que o diácono às vezes vai e abandona a igreja para nunca mais voltar, isso aí é também no campo físico. Então eu estou vendo que tudo aqui que ele está falando é físico, ele não está falando nada do espírito. Vamos continuar. Deixe-me falar um pouquinho sobre a rivalidade ministerial. Ele está falando sobre cargo religioso, sobre coisas religiosas, não está falando nada do espírito, está falando tudo do físico, porque esses cargos religiosos, quem colocou foi o sistema religioso, tá certo? Porque Yahushua, amados, ele não fundou a religião, ele não fundou templos, ele não entrou em templo feito por homens, então ele também não fundou. O que ele veio fazer foi revelar o Pai. E aqui, os líderes religiosos, né, como o finado Roberto Macalester, ele não anunciou o Pai conforme Yahushua anunciou. O que eles anunciam é a religião, cargos. Você está vendo que ele está levando a mensagem, ele falando de orgulho no casamento e tal, mas tudo no campo físico. E ele está levando a mensagem agora para o campo do ministério. Então vamos ver o que ele vai falar sobre o ministério, que, diga-se de passagem, não é uma coisa de acordo com a escritura, de acordo com o que Yahushua nos ensinou, porque ele não está em tempo feito por mãos humanas, e nem tampouco em religião, e nem tampouco está no espírito, ele está no físico. O finado Roberto Macalester está falando tudo físico, não está falando nada do espírito. Vamos continuar. E os carismáticos, que de 30 anos para cá estão adquirindo dons espirituais, achando algumas pessoas que estes dons são condecorações pela sua espiritualidade, criando crentes de segunda classe, de terceira classe e crentes que estão chegando à minha altura. Os dons do Espírito Santo podem criar orgulho, e como não? E, no extremo, há pessoas que têm aquele complexo messiânico. Eu tenho que ganhar este mundo para Jesus sozinho, mas com a ajuda dos meus ajudantes, auxiliares e tal. Só tem um Messias, cujo nome é Jesus Cristo. Complexo messiânico é nada mais do que isto, é um complexo. É um cúmulo de orgulho, achando a pessoa que sou eu. O próprio Jesus disse, não sou eu, mas o Pai que vive em mim. Isto me leva a considerar a cura. Então veja, primeiro ele falou dos dons, né? Quando nós somos cheios do Espírito, nós praticamos o fruto do Espírito. É lógico que o Pai dá dons a cada um, conforme ele não é assim, eu tenho um dom, por exemplo, eu tenho o dom de profetizar. Porque o sistema religioso, né, o que eu vejo, é que eles têm assim, tipo, eu sou profeta, eu tenho o dom de profetizar. Tipo, Deus deu o dom para mim, o dom é meu, eu profetizo. Não. O que é profetizar? Profetizar é você anunciar a promessa, isso é profetizar. Tá certo? Então vamos ver aqui, ó, sinônimo de profetizar. Tá? Vamos pesquisar aqui, sinônimos de profetizar. Para ver se não é isso, amados. Vamos ver. Sinônimo de profetizar. Então, vocês vejam. Vamos lá, vamos ver. Ó, prever, adivinhar. Essa é uma coisa de antever, né? Augurar, auspiciar, fadar, predizer, pressagiar, pressentir, prognosticar, vaticar, visionar. A palavra profetizar aparece também nas seguintes entradas. Veja, aqui, o profetizar é isso aqui, ó. Profetizar, na verdade, esse negócio de prever, de adivinhar, isso aí não vem de Yahweh, tá? Isso não vem de Yahweh. Esse negócio de falar, eis que o Senhor vos falo, que Deus vai te dar um marido, Deus vai te dar uma esposa. Isso não vem de Yahweh. Isso aqui, o profetizar, na verdade, é o anunciar, o ler, o
o prenunciar, entende? Vai mais nesse sentido de tipo, profetizar a verdade, ou seja, anunciar. Foi o que os profetas falaram. O que os profetas fizeram? Anunciaram a vinda do justo, que é Yahushua. Tá certo? Isso é um anunciar. Não que eles estavam se adivinhando, mas eles estavam anunciando o que iria acontecer. Não de uma forma de prever, de adivinhar, mas de uma forma de contar o que viria. Tá certo? Então, o que é o profetizar hoje? O profetizar hoje é o dom que o Pai dá a cada um que ouve a mensagem e anuncia. E fala, olha, o nome verdadeiro do nosso Salvador é Yahushua, não é Jesus. Isso é profetizar. Olha, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. É profetizar a verdade, o que está escrito na Escritura. Então vocês vejam, aí eles falam, eu tenho dom de profetizar, mas o dom de profetizar é o quê? Eis que o Senhor vos falo, sabe? Isso não é profecia na Escritura, no contexto do Espírito, tá? No contexto do Espírito, a gente profetizar, ou seja, a gente anunciar a verdade a toda a nação, a verdade o quê? Do caminho que é Yahushua. Profetizar é anunciar o caminho que é Yahushua, para as pessoas irem para o caminho que é Yahushua, que é no Espírito, não é no físico. Então vocês vejam, eles falam dos dons. Quais dons? Dom de língua. Dons de língua que na Escritura fala, amados, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que os dons de língua que ele fala é aquele que tiver dom de interpretar, ou seja, o que traduz. Por quê? Porque as línguas não são línguas de anjo, línguas estranhas. As línguas, na verdade, são línguas estranhas no sentido de que a pessoa não conhece. Por exemplo, se alguém chegar para mim e falar em japonês, isso para mim é língua estranha. Por quê? Porque eu não conheço japonês, eu não falo japonês, então eu não vou entender. Então, para mim, o japonês é uma língua estranha. Agora, se chegarem para mim e falar em inglês, embora eu não esteja... Tem muita coisa em inglês que eu já esqueci, que eu tenho que voltar a estudar de novo para poder relembrar, mas se alguém chegar para mim e falar em inglês, eu já vou conversar. Por quê? Porque eu já entendo inglês, eu já leio inglês. Então é diferente. Línguas estranhas, como diz em Atos 2, amados, são línguas que o apóstolo estava falando das grandezas de Yahweh e tinha várias pessoas de várias nacionalidades, tá certo? Em Jerusalém, e cada um estava entendendo seu idioma, ou seja, o próprio Espírito estava traduzindo. O que o apóstolo estava falando no idioma do apóstolo estava sendo traduzido pelo Espírito nos idiomas de cada um. Por isso que eles ficaram todos perplexos e falavam, mas como assim? Ele está falando em Galileu, ele é galileu, ele está falando na língua deles e nós estamos entendendo nas nossas línguas maternas. Foi isso que aconteceu. Não é esse decantanei, piás, e não sei o que, e levanta na vassoura e anda, sabe? Não é isso. Isso são línguas, tá? Que veio do Urubá, que é uma invocação aos orixás, amados. Pesquisa sobre essas línguas, sobre o que aconteceu na Rua Azusa. Tem até vídeo no canal que fala sobre isso, da Rua Azusa, do irmão Rubens, que eu até postei, né? Publiquei também o vídeo dele falando sobre a Rua Azusa. Então isso é muito sério. Agora, quais são os dons, né? Que dons são esses que a pessoa fica assim, tipo, né? Como o finado Roberto Macastro está falando que a pessoa sente orgulho, porque quando a pessoa está cheia do Espírito, a carne é mortificada, o Espírito é vivificado. Então não tem mais como a gente ter orgulho. Por quê? Porque a nossa carne é mortificada, amados. A gente não tem de que se orgulhar nessa vida terrena. O nosso foco é o Espírito, o nosso foco é Sião, o nosso foco é a gente anunciar a verdade. Então não tem espaço para a obra da carne, não tem espaço para a gente viver na carne e ter orgulho. Sabe? Então vocês vejam que até esse orgulho que ele está falando é a obra da carne. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas que estão no templo físico não estão no verdadeiro caminho, que é Yahushua, que é o único caminho. Estão no caminho largo, na porta larga, que é o caminho da perdição, e que são muitos que vão por esse caminho.
E aí a carne está aflorada, está vivificada a carne, e aí a pessoa sente orgulho. Por quê? Porque quer ser visto pelos homens. Foi isso que a Ruxa disse, que as pessoas querem ser vistos. Então vocês vejam que não bate com o espírito, porque quando a gente está no espírito, não tem lugar para esse orgulho que ele está falando. Não tem. Por quê? Porque Yahushua, ele cresce e nós diminuímos. É assim que está na escritura, que ele cresce e que eu diminuo. Eu quero o meu ser carnal e que o espírito cresça em mim e que o meu ser carnal diminua. Entende? Então você vê que não bate com o que está na escritura. Até esse orgulho que ele está falando, de coisas assim ministeriais e tal, tá ao contrário do que está na escritura. Porque aqui ele está falando de físico, coisa religiosa, não tem nada do espírito que ele está falando. Então vamos continuar. Para esta doença fatal, a cura, obviamente, de orgulho é humildade. Porque o orgulho leva a coisas trágicas, a violência, se não física, verbal. O orgulhoso tem uma língua afinada que pode cortar em pedaços qualquer pessoa que não lhe agrada, que não chega à altura, que não contribui para o seu bem-estar. E as igrejas estão cheias desta doença. Eu prefiro ter tuberculose correndo de pulmão em pulmão do que um diácono orgulhoso, ou um pastor orgulhoso, ou um presbítero cheio de si. Então vocês estão vendo que ele está falando tudo práticas religiosas. Ele não está falando nada, amados, de coisas assim, do espírito. São tudo práticas religiosas que ele está falando. Deixa eu aqui carregar, porque eu esqueci, amados, só um minutinho. Eu esqueci de carregar agora aqui, porque senão vai descarregar, né, o notebook. Então vocês vejam que ele está falando tudo físico, né? Ele prefere ter uma pessoa tuberculosa, um tuberculoso que ter um diácono orgulhoso, né? Ele está falando no campo, ele está levando a mensagem assim, que tem pessoas orgulhosas no casamento, tem pessoas orgulhosas no trabalho, mas ele está levando mais para o lado do cargo religioso. Vocês reparem que ele está levando esse lado. E está tudo no físico, ele não está falando nada do espírito. Vamos continuar. Porque Deus resiste a esta pessoa. E mais cedo ou mais tarde ela cai. E a ruína é tremenda. Grande é a ruína das pessoas orgulhosas, que levam não apenas o galardão para a sua própria pessoa, mas que destroem pessoas ao seu redor. Então, vocês vejam que ele está falando mais do galardão, tipo assim, de ser reconhecido no ministério, da pessoa ser orgulhosa no ministério. E sendo que a Yahushua mesmo disse, como a gente já viu, não chameis ninguém de rabi, ou seja, de mestre, porque um só é o vosso mestre, Yahushua, né? Que é o vosso guia, vosso líder. Porque quando ele fala rabi, mestre, está falando líderes, como a gente viu, não chameis de ninguém de líderes religiosos. Porque um só o seu líder, que é Yahushua. Não chameis ninguém de pai, porque um só o vosso pai que está nos céus. Ou seja, pai, padre, pastor. Então vocês estão vendo que ele está falando do orgulhoso, mas no sentido de cargos religiosos, e sendo que está totalmente contrário da escritura. E mais, falando tudo físico. Por quê? Porque além dele estar contrário da escritura, está contra o que Yahushua ensinou, né? Orientou a gente. E ainda está falando no físico, não está falando nada do espírito. Por quê? Porque a religião ela é física, não é no espírito. O espírito não tem religiosidade. Para a gente ir para o caminho que é Yahushua, que é o caminho no espírito, nós temos que sair da visão carnal, ou seja, da religião, para ir para Yahushua. Então é diferente, vamos continuar. Orgulho cria e confusão numa casa, no ambiente espiritual, contendas. Quem será o primeiro? No final de 3 anos andando, um dia os discípulos
querendo saber quem será o primeiro no reino. Ah, Jesus, eu tenho 2 filhos, que um fique ao seu lado direito e o outro ao seu lado esquerdo. Por favor, eu sou uma mãe que estou zelando pelo bem-estar dos meus filhos. Jesus disse, não é nada disso. Meu reino não é deste mundo. Vocês não entendem que não é pela posição física ao meu lado, mas o primeiro será o último será o primeiro, mas nós não entendemos nem acreditamos nesta palavra que Jesus falou. Então nós... É perfeito, concordo com ele. Porque as pessoas não entendem o que a Ruxa falou, porque ele disse que tudo isso, esses cargos aí que ele está falando, tipo de diácono que é orgulhoso, pastor que é orgulhoso, mas isso aí são cargos religiosos que não tem nada a ver com o que a Ruxa anunciou, porque a Ruxa anunciou o reino no espírito, não é um reino no físico, não é um reino numa religião. Então você veja que ele está falando que aquele que quer ser o maior, que sirva, ou seja, o reino, né? No reino de Arro, o que quer ser o maior, que sirva. Então é diferente. Mas no sistema religioso, quanto mais a pessoa sobe de cargo, mais ela fica orgulhosa. A verdade é essa, amados. Fica assim. A pessoa se sente orgulhosa. Entende? Eu me lembro uma vez que eu fui pregar na igreja, né? Eu era adolescente, deveria ter uns 18 anos, né? E no 6º andar da igreja, Nova Vida. E eu fiquei assim, nossa, eu peguei, foi sobre a tentação de Jesus no deserto, né? E eu falei, né, que até o diabo, ele conhece a Bíblia e tal, e aí as pessoas elogiaram, eu me sentia tal. Então isso acontece, mas quando a gente está no espírito da verdade, não tem lugar para orgulho. Por quê? Porque a gente não dá lugar à carne. Porque o nosso ser, o nosso entendimento, ele está preenchido, cheio do Espírito. Então, é o Espírito que comanda, não é a gente, não é a carne. Então, vocês vejam que tudo que ele está falando aqui é no físico e no campo da religiosidade. Não está falando nada do Espírito. Vamos continuar. Nós permitimos estas coisas. O pior ainda é que o orgulhoso está destruindo a imagem de Jesus. Nós fomos criados à imagem do Senhor e recriados em Jesus Cristo para ser representantes, para ser Jesus. Então, ele está falando que o orgulhoso destrói a imagem de Jesus, né, e a Ruxa, porque, né, e a Ruxa nos ensinou. Mas beleza, mas o que a Ruxa veio ensinar? Né? Porque a gente vê nesses tempos, no sistema em geral, que a Ruxa, ele não entrou em templo feito por homens, né? E ele veio revelar o Pai. E ele vivia com, assim, falava duramente com os líderes religiosos, mas eles ocultam isso. Então vocês vejam que nenhum deles segue o que a Ruxa ensinou. Não segue, amados. Não segue, porque se seguisse, o finado Roberto Macalester não iria fundar igrejas, templos de pedras, tá certo? Então vocês vejam que eles falam, né, que destrói a imagem. Ele está falando que o orgulhoso destrói a imagem de Jesus, né, como ele está falando, né, porque Yahushua, ele é manso e humilde de coração. Mas na verdade nenhum deles seguem a Yahushua, porque se seguisse, não estaria na religião, coisas que a Ruxa mesmo reprovou várias vezes. Tanto que ele falou para os líderes religiosos, como a gente leu, né, em Mateus 23:15, que eles percorrem mares, né, para poder converter alguém para a sua religião. Então vocês vejam que é totalmente contrário do que a Ruxa ensinou. Vamos continuar. Para que a palavra nossa seja a palavra dele, para que as mãos e os olhos e o coração e a mente sejam todos transformados em algo para glorificar o nome de Jesus Cristo. Mas o orgulhoso capricha a sua imagem.
capricha nas suas palavras, tem medo de falhar. Portanto, ele se cerca com certas garantias de sucesso, achando que quanto maior torna-se ele, maior é a obra de Deus ao servidor. Que decepção! E que engano! Então, quanto maior é ele, maior é a obra de Deus. Mas a gente já viu na Escritura, amados, qual é a obra, né, que nós fazemos para com Yarro, né? Então vocês vejam que não bate com a Escritura. Porque, veja, eu até tenho vídeos no canal, né, que fala sobre isso, a obra de Yarro vezes nossas obras, né? Até o irmão Edinho também postou esse meu vídeo no canal dele. Então vocês vejam bem, olha só, a obra de Deus é essa. Olha o que é a obra de Deus, de Yarro. É esta Bíblia. Vamos ver onde está escrito, porque eu sempre esqueço. Esqueço mesmo, né? É impressionante. Então vamos lá, João 6,29. João 6,29, vamos lá. Olha, João 6. Que ele fala a obra de Deus, vamos fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus no sistema religioso é o seguinte, é você ir para a igreja, louvar a Deus, cantar, dar dízimos e oferta, ouvir o líder religioso falar, aí você orar, né, todo mundo junto, aí é você jejuar, subir aos montes, isso tudo, tomar cedo, isso tudo eles falam que é obra de Deus, e levar as pessoas para Jesus, que na verdade é levar para a religião, para o templo físico, para a igreja, tá certo? Isso é obra de Deus. Mas qual é a obra aqui? Na verdade, qual é a obra de Yarro? Vejam. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Yarro requer? Veja que eles estão perguntando as obras no plural. E Yarruxo, ele vai responder a obra no singular. Olha a resposta de Yarruxo. Yarruxo respondeu, a obra de Yarro é esta, crer naquele que ele enviou. Qual é a obra de Yarro? A gente crê em Yarruxo. Por quê? Porque Yarro enviou Yarruxo. Essa é a obra. Então não existe obra de Deus, de você fazer atos religiosos como obra de Deus, para a obra de Deus. Porque a obra, Yarro, ele fez a obra dele. Olha, gente, veja bem, a obra de Deus. Ora, se é a obra de Deus, é porque Deus fez a obra de Deus, de Yarro. Então Yarro fez a obra. Qual foi a obra que Yarro fez? Ele criou o mundo, ele nos formou, tá certo? Do pó da terra. Ele disse haja luz e houve luz, e ele viu que a luz era boa, que era a luz, e a luz, que é a luz do mundo. Ele enviou o Filho, essa aqui é a obra, crer naquele que ele enviou, ou seja, ele enviou o Filho a crer nessa obra. Ele deu o Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é a obra. A gente pode fazer isso? A gente pode fazer chover? Mas ele pode, a obra dele. A gente pode dar sol? Não, mas ele pode, a obra dele. A gente pode gerar um feto e fazer o feto crescer? Não. O que a gente pode é ter uma relação sexual e a mulher vai engravida. Mas quem é que gera, que forma o feto no ventre da mulher? É Yarro, é a obra dele. Então a gente vê que a gente não pode fazer a obra dele. Agora o que a gente pode é crer que ele enviou o Filho. Essa é a obra. A obra de Yarro é o que a gente crê que Yarro fez essa obra de enviar o Filho. Tá certo? Porque a obra é dele. Agora, nós temos a nossa obra que nós seremos cobrados. Qual é a nossa obra? Está escrito isso em Mateus 25. Do 31 em diante. Está escrito: tive fome, tu me deste de comer, tive sede, tu me deste de beber, estive nu e tu me vestiste, estive doente, tu me visitaste, estive preso, tu foste me ver. E aí perguntaram, mas Senhor, quando nós estivemos com fome, com sede, nu, preso, doente,
E ele dirá, em verdade te digo, que quando vocês fizeram um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Essa é a obra que nós seremos cobrados, a obra do amor ao próximo. Agora, a obra não justifica ninguém. Qual é a obra que não justifica, amados? É a obra da lei, ou seja, a obra da religião. Dízimos, ofertas, Santa Ceia, todas essas obras não justificam, porque nós somos justificados pela fé em Yahushua. Agora, nós seremos também justificados mediante a obra que nós fizermos para o próximo. Tá certo? Então, é isso que a gente tem que entender. A obra, quando nós temos fé, nós praticamos a obra. Qual a obra? A obra do amor ao próximo, como o apóstolo Tiago disse no livro de Tiago. Né? Agora, a obra da lei, como o apóstolo Shaul disse, a obra da lei, ou seja, a obra da religião, não justifica ninguém para a salvação. Porque nós somos salvos mediante a fé em Yahushua. E a obra de Yahweh, que é a obra de Deus, a gente não pode fazer a obra de Deus. Por quê? Porque ele fez a obra e ele até hoje faz essa obra que é nos dar a vida. Nos dá tudo que nós precisamos, o sol, o fôlego de vida, o alimento, as árvores que faz crescer, isso tudo é obra de Yahweh. Então vocês vejam que essa obra de Deus não tem lógica, tá certo? Não tem lógica essa obra de Deus, amados. Foge totalmente do que está na Escritura, tá? Foge totalmente do que está na Escritura. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma parada, tá? Por aqui. Que agora eu já vi, já passou mais de 31 minutos. Então, amados, que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua, tá, amados? Curta o vídeo, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal para acionar o sininho, tá certo, amados? Então, que a Yahushua abençoe cada um de vocês e até a próxima.